Olá, tudo bem? Que Deus te abençoe grandemente na pessoa de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui em nome de Jesus. Logo após a mensagem, nós vamos orar pela sua vida e orar também pela nossa família. Tá bom? Que Deus te abençoe. A palavra de Deus diz que os discípulos de Jesus se encontravam ali em um barco. E Jesus, logo após, vinha sobre o mar. E os discípulos, vendo aquele vulto, se assombraram, tiveram medo. Chegaram a dizer que era um fantasma. E o próprio Jesus Cristo, Pedro falou, Senhor, quem és tu? Me chama, que eu vou até aí. E Jesus disse, Pedro, vem. E a palavra de Deus diz que Pedro desceu do barco e saiu andando um pouco sobre o mar. Mas ao passar da caminhada, Pedro ele foi se afundando. Irmão, o que eu quero te dizer, se Deus te chamou para alguma coisa, para a obra de Deus, não tenha medo, vá. Se Deus te chamou, Ele tem um propósito na sua vida, não duvide. Pedro, quando saiu do barco, ele começou com sua fé lá em cima. Mas a passar da caminhada, Pedro ele começou perdendo força, perdendo a fé. Muitas das vezes acontece comigo e com você. No começo estamos dispostos, com a fé, com a determinação, com a esperança, crendo. Mas ao passar das nossas caminhadas, muitos problemas acontecem, muitas situações, muitas tempestades, muitas lutas. E muitas das vezes a nossa fé já não é mais como antes. Ao passar do tempo ela vai se desgastando. E por isso que muitas das vezes aconteceu com Pedro como acontece com a gente. Vamos se afundando. Por quê? Porque a fé, através dos problemas, das dificuldades, nós começamos a achar que não tem jeito, que não tem saída. E muitas das vezes começamos esmorecendo na fé. A palavra de Deus diz que Pedro disse, Senhor, se és tu, me chama para que eu vá até aí. E Jesus chamou de Pedro, vem. E Pedro foi, ainda andou sobre as águas. Mas o que eu acho interessante é que mesmo com a fé de Pedro esmorecendo, se afundando, enfraquecendo, mas ele agiu de uma forma que Deus quer que nós reaja. Mesmo nas tempestades, mesmo nos ventos fortes, mesmo na escuridão, que nós tome uma atitude. Não importa se você mais na frente vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter levante, não importa. O importante é que você faça a sua parte. Pedro saiu do barco e os outros ficaram no barco. Mas Pedro ele fez a diferença. Apesar da escuridão, apesar dos ventos fortes, apesar do mar, Pedro andou sobre as águas. Na nossa vida não é diferente. Nós precisamos enfrentar, muitas das vezes em nossa vida, muitas tempestades, muitos ventos fortes, muitos levantes, muitas críticas. Mas o importante é que o alvo é Jesus. Pedro ele saiu em direção a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que quando Pedro foi se aproximando, Pedro queria se afundando, foi se afundando. Mas a palavra de Deus diz que Deus pegou ele pela mão e colocou de pé. Deus está falando com você agora. Fica de pé, que eu estou sustentando na tua mão, que tu não vai se afundar. Tu não vai para o fundo do poço, mas sim, Deus está te levantando. Porque Ele chamou pelo seu nome, dizendo, venha. E Pedro foi. Quando Pedro foi se afundando, o próprio Deus pegou pela mão. Deus está pegando hoje você pela mão e te colocando de pé. Porque Deus ele tem um propósito na sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos nesse mesmo horário orando pela sua vida, pela sua família, em nome
de Jesus. Fique na paz.